Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema fascinante e por vezes até um pouco assustador. Vamos tentar perceber o que acontece na mente humana quando o eu se transforma em nós. Vamos falar da psicologia da multidão. Pois é, esta é a pergunta fundamental que serve de ponto de partida para a nossa análise. Pode parecer uma pergunta simples, mas a resposta revela uma mudança psicológica, absolutamente profunda. Esta citação é fortíssima e capta a essência do que estamos a falar. Freud, ao pegar nesta ideia de Le Bon, descreve uma espécie de perda de controlo, uma submissão a algo maior. A pessoa torna-se um autómato, como ele diz, alguém que já não é guiado pela sua própria vontade. É uma ideia poderosa e, sejamos honestos, um pouco inquietante. Então, vamos lá entender como é que isto acontece. Como é que o eu se torna nós. Porque entrar num grupo não é apenas uma mudança de cenário, é uma alteração fundamental na forma como a nossa própria mente funciona. E este é o ponto central para Freud. O que ele observou foi que, ao entrar numa multidão, a capacidade intelectual de uma pessoa tende a diminuir. E, ao mesmo tempo, a sua vida afetiva, ou seja, as suas emoções, intensifica-se de uma forma extraordinária. É quase como um interruptor. A emoção sobe e, em contrapartida, a razão desce. Ok, mas como é que isto funciona na prática? O que é que define esta mente de grupo? E o que é que acontece ao pensamento individual quando é absorvido por ela? E aqui estão os detalhes dessa transformação. Primeiro, como vimos, um aumento brutal das emoções e uma queda no pensamento crítico. Mas há mais. As inibições individuais são suprimidas. Sabe aquelas barreiras que normalmente nos controlam? Elas simplesmente desaparecem. E, por fim, acontece um nivelamento. As particularidades de cada pessoa dissolvem-se numa identidade única, coletiva. Esta pergunta leva-nos ao próximo passo da nossa análise. Se as pessoas se transformam tanto, qual é a cola psicológica que as mantém unidas de uma forma tão poderosa? A resposta, para Freud, não está na lógica ou na razão. Está em algo muito mais primordial. Está nos laços emocionais. São eles que criam a coesão do grupo. Para explicar estes laços, Freud usa um conceito-chave, libido. Agora, é muito importante perceber isto. Para ele, libido não é apenas energia sexual, é a energia de todos os instintos que nós podemos ligar à palavra amor. Pensemos em amizade, na dedicação a uma causa, no amor pelos pais, tudo isso é libido. É a energia afetiva que nos liga uns aos outros e também às ideias. E essa energia, essa libido, funciona em duas direções que são cruciais. Primeiro, há um laço que podemos chamar de vertical. Cada membro do grupo cria uma ligação afetiva com o líder ou com uma ideia central. E depois há um laço horizontal. Com base nessa ligação comum ao líder, os membros do grupo começam a criar laços entre si. Vamos agora aprofundar o papel do líder ou da ideia, porque é precisamente aqui que está o grande poder de transformação do grupo. Este é o ponto mais importante. O nosso ideal do eu, que é, de forma simples, a nossa consciência interna, aquilo que nos diz o que é certo e errado, é substituído. O líder, ou a ideia do grupo, passa a ser essa bússola moral, mas agora a externa. O indivíduo, de certa forma, entrega a sua consciência ao grupo. E esta analogia de Freud ilustra o conceito de uma forma brilhante. Ele usa o exército e a igreja como exemplos. Em ambos existe a ilusão de que há um líder supremo, o general ou Cristo, que ama a todos por igual. E é este amor partilhado pelo líder que transforma estranhos em camaradas ou em irmãos. Ou seja, a ligação horizontal só existe por causa da ligação vertical. E claro, esta mesma estrutura psicológica pode ser vista em movimentos políticos e religiosos de cariz autoritário. O objeto de devoção pode ser um líder carismático, o próprio Estado ou até uma abstração como a raça. O mecanismo é sempre o mesmo, a substituição da consciência individual por uma devoção coletiva. Só que esta união interna tão forte tem um lado sombrio, quase inevitável. A criação de um outro, de um grupo que está de fora, um inimigo. Freud foi muito direto nisto. É um paradoxo incrível. O mesmo amor que une o grupo por dentro é o que alimenta a hostilidade para com quem está de fora. A unidade do nós é muitas vezes construída em oposição a um eles. E é aqui que fazemos a ponte para os dias de hoje. Esta psicologia de grupo, observada há mais de um século, é o motor por trás de grande parte da desinformação e das teorias da conspiração que vemos por todo o lado. A criação de um inimigo externo une o grupo de crentes e solidifica a sua identidade coletiva. Então, como é que esta psicologia, que é intemporal, se manifesta na nossa era digital?
a era das multidões online? Bem, a internet basicamente põe tudo em aceleração máxima. Grupos formam-se à volta de qualquer ideia, não importa quão marginal seja. A desinformação viaja à velocidade da luz, reforçando constantemente a mentalidade de grupo. E isto leva as pessoas a fecharem-se em bolhas, a consumir conteúdos alternativos e pode ter consequências muito reais, como vimos com a hesitação em relação às vacinas, onde a crença do grupo se sobrepôs à evidência científica. E terminamos com esta reflexão para pensarmos. Se a nossa psicologia nos torna tão vulneráveis à mente do grupo e se a tecnologia amplifica este efeito a uma escala nunca antes vista, a grande questão para o nosso tempo é como é que se cultiva o pensamento crítico, como é que se protege a autonomia individual no meio de tanta multidão digital. É uma pergunta para a qual, honestamente, ainda estamos todos a procurar respostas.